Então, muita gente pergunta sobre o que é a igreja simples, porque as pessoas veem muito as redes sociais e aí acham que é um projeto, acham que é um movimento, e a gente não é nenhuma coisa nem outra. A gente é a igreja. A gente só decidiu retirar os excessos. Chega de excesso, chega de manipulações, cargos, enfim. A gente resolveu viver a igreja na sua simplicidade, na sua prática, em meio às pessoas. A ideia é não levar as pessoas até um templo chamado igreja, mas ser igreja na rua para as pessoas, apresentar Jesus Cristo da forma como Ele é, da forma como Ele vivia, e isso vivendo, sem separar a vida profana, vida sacra, simplesmente sendo gente de verdade em meio às pessoas com problemas de verdade. Lógico que a gente prega o Evangelho, a gente torna as pessoas indesculpáveis diante de Deus, mas isso é com elas e Deus. Nosso papel é simplesmente pregar o Evangelho, trazer as pessoas um entendimento sobre o reino de Deus e principalmente caminhar com pessoas, porque onde sentam os Judas, numa mesa, também sentam Pedro, e é nesse sentido que a gente tem entendido que comunhão, fraternidade, amor, simplicidade, principalmente evangelho puro e simples, faz parte daquilo que Deus tem para essa geração e para esse tempo. Somos igreja dentro de uma cultura subversiva, dentro de uma cultura de pós-moderna, mas acima de tudo somos igreja porque entendemos que igreja é feito a partir de pessoas, e pessoas são mais importantes do que paredes. A Igreja Simples ela surgiu numa necessidade que a gente encontrou durante um tempo de oração e de entendimento da vontade de Deus, para ocupar um espaço que a igreja atual a gente não tinha percebido, logicamente, que ela estava ocupando, que é a rua, na sua própria essência. Cara, sobre a Igreja Simples, a gente conheceu a Igreja Simples há um tempo, né? A gente começou praticamente... Eu vi o nascimento da Igreja Simples, uma proposta bem interessante, no meio de um cenário bem caótico, assim, no meio das igrejas, no evangélico, gospel, seja como for que as pessoas, né, titulem. A Igreja Simples nasceu com a proposta de ser igreja para aquelas pessoas que não acreditam mais, pessoas que no decorrer da caminhada perderam a fé e a esperança, e que não acreditam que se pode ter uma vida, uma comunhão com Cristo e fazer parte de uma comunidade de fé. Mas a proposta da Igreja Simples, que eu observo, né, meio que de fora e meio que de dentro também, é ver como é interessante você poder ser igreja, fazer igreja e viver igreja em um ambiente que você não reconhece como igreja. O caráter da Igreja Simples é um caráter totalmente informal, onde a gente não tem nenhum tipo de controle, não tem ficha de membro, não tem controle de entrada e saída. Tem pessoas que vão um domingo por mês, tem pessoas que vão todo domingo, tem pessoas que vão um domingo a cada 6 meses e tá tudo certo. Para nós a gente está fazendo o papel que o samaritano faz, que é levantar as pessoas e deixar que elas caminhem com seus próprios pés. Nós temos como alguns princípios básicos o relacionamento. Nós acreditamos que o Evangelho pode ser comunicado através das relações. E com isso nós queremos ser uma ponte da igreja para o mundo, servindo a cidade e sendo referência. Eu acho bem interessante isso porque a gente começa a se entender que a igreja realmente somos nós. Né? A igreja não é simplesmente a estrutura, né? E se desvencilhar um pouco daquilo que nos prende. Sei lá, se for a cadeira, se for o som, se for as megas estruturas, o ar-condicionado, sei o que for. Tudo isso é bom? É maravilhoso. Mas no meio que nós vivemos, a gente começa a entender que existem pessoas que precisam muito mais do que isso, muito mais de relacionamento do que de estrutura. Nós acreditamos que a simplicidade é a forma mais eficaz de transmitir o amor de Cristo. E há 2 anos nós assumimos essa responsabilidade de sermos igreja dessa forma. Mas eu vejo como uma proposta super interessante de pessoas que estão insatisfeitas em relacionamentos, né, insatisfeitas em comportamentos dentro da instituição igreja. Na minha visão, eu acho impossível você desvincular a instituição igreja daquilo que nós somos, né? Porque nós somos a igreja.
não adianta a gente bater naquilo que Deus mais ama, que é o corpo dele na terra. Então a gente tem duas palavras de Deus direcionando nossos passos, que é a parábola do bom samaritano e a parábola da ovelha perdida. Então, diante dessas duas palavras, a gente se movimenta e faz uma igreja a partir dos encontros na informalidade, os encontros que acontecem na praça, na rua, onde a gente interage com as pessoas e revela para elas um Jesus Cristo simples, um Jesus Cristo que compartilha com as suas dores, compartilha com as suas dificuldades, dentro de uma transparência que é própria do Cristo. Fico muito grata a Deus pela liberdade que eu tenho nessas reuniões, que é onde eu participo como igreja, e me sinto muito mais feliz e co-participante daquilo que Cristo realmente quer. Porque lá eu consigo ser quem eu sou de verdade, sem ter que mostrar para as pessoas que estão me observando um padrão de um cristão que eu não sou. Através da simplicidade dos encontros, através de uma exposição da palavra, através de um compromisso que as pessoas assumem entre elas mesmas e passam a depender exclusivamente de Deus. Nós apenas fazemos um papel de apontar o caminho. Então eu me sinto muito grata de estar fazendo parte dessa igreja, desse formato de igreja, de estar caminhando com meus irmãos lá, na simplicidade, sem ter muitas coisas a oferecer, mas sendo o essencial que realmente é o amor de Cristo. A minha experiência com a Igreja Simples é... Eu não sei o que falar. Assim, quando era no começo eu também só ia porque eu era obrigada, né? Porque a pessoa é obrigada a ir. A minha experiência com a Igreja Simples, eu só tenho a agradecer a Deus. Antes eu era uma nada. Antes da igreja simples, assim, eu conhecia alguma coisa da palavra, né? Mas não tipo assim, não seguia, né? Aí, com o tempo, conheci um amigo, ele começou a me falar, né, sobre a Igreja Simples, para me fazer uma visita. E assim, chegou um dia, né, a gente se juntou, levamos uma família e fomos lá para conhecer, né? E eu pesquisando algumas igrejas através da internet, eu encontrei uma igreja simples. E eu vou andar com esses caras. Esses caras parecem que entram um pouco no que eu entendo um pouco de evangelho. Eu conheci a Igreja Simples através de um amigo meu, FP. E na época eu congregava em outra igreja e ele sempre me convidava, falava um pouco sobre a visão da galera. Através do trabalho dele, eu recebi o convite de conhecer a Igreja Simples. E aí, por que não, né? Vamos lá, a gente vai atrás de Deus. Eu estava tão afastada e fui. Gostei, porque a liberdade que a Igreja Simples te dá para tu seguir a Jesus, mas tu não ter aquela regra que lá no Evangelho que eu tinha. E assim, achei bem legal, o pessoal foi bem recebido. Você parece que a gente já se conhecia há vários tempos. E assim, todo mundo veio falar com a gente, tipo assim, uma família, né? Se tornou uma família pra gente. E me apaixonei. A primeira vez que eu vim, eu vi o Evangelho puro e simples, como o nome da igreja, né? Sabe, sem pretensão financeira, sem buscar muita aparência. As pessoas realmente se importam com vidas aqui. Então eu gostei muito. Hoje em dia eu levo meus filhos, sim. Tudo que a gente tem agora a gente vive através da Igreja Simples.
e de Deus, né? Uma igreja simples, tipo com a minha antiga igreja, que era a que eu falei pra vocês que eu era mais ligada, né? Eu tipo ia porque eu achava legal participar das coisas, era lá com a galera e tal. Mas eu também sentia a presença de Deus. Só que na igreja simples eu aprendi que, tipo, não é só alimentar eu mesma, sabe? É tipo ajudar as pessoas, foi uma coisa que eu aprendi na igreja simples. Que as pessoas são mais importantes, eu acho que eu me tornei até mais humana depois da igreja simples, entendeu? Então a igreja simples é isso para mim. Ela responde algumas questões, ela responde algumas perguntas que eu faço para mim mesmo e me ensina a andar com Cristo de uma maneira simples, de uma maneira saudável, de uma maneira que demonstra vida. A igreja simples é isso para mim, é vida. Entrará e sairá e encontrará pastagem. João capítulo 10, versículo 9. Uma das coisas mais legais que eu encontro na igreja simples é esse espírito livre que influencia a forma como tudo acontece. Sim, entre nós não há bilhetes de entrada, nem ficha de membro, nem pedido de exclusão ou transferência, nem as demandas naturais das organizações institucionais, ainda que as respeitemos. Aqui você pode entrar, pode sair, pode voltar, se quiser todo domingo, se for o caso um domingo por mês, um em 6 meses, enfim, não há cobrança, nem reprimendas, nem constrangimentos. E se já fizemos isso algumas vezes, por favor, nos perdoe. Estávamos cegos. A razão principal é que quem gosta vem, quem se identifica se compromete, quem assume responsabilidade as cumpre, quem deseja dar alguma ajuda para as pessoas dá, quem não quer não dá nada, e é assim que é. As pessoas vão até a praça, sentam, ouvem e podem voltar ou não. Eu não faço essa gestão, não estou preocupado em saber quantos membros nós temos, pois de fato não sei. Mas sei que quem for lá vai ouvir o Evangelho e será tratado conforme o Espírito que ele carrega. Não será discriminado, não terá a sua privacidade invadida, não será constrangido nem chantageado, nem molestado em suas convicções, nem forçado a nada, nem violentado em seu ser. Tudo que é feito em paz e simplicidade, com alegria sincera e bom coração. Por isso muitos voltam, todo domingo, e outros não.